sobreviventes em livros! Eu sempre recebo mensagens por e-mail de internautas me perguntando as razões pelas quais alinhavam literatura, história, artes, biografia de escritores e escritoras e contexto histórico, ou seja, toda a história do período da vida do escritor ou da escritora e também no momento em que foi lançada a obra. Essa amarração que eu faço torna a compreensão da obra estudada muito mais fácil para os leitores e para, principalmente, os alunos. Saber o que está por trás da cortina do palco literário nos conduz a novos conceitos, facilita a compreensão do estilo do escritor e os motivos pelos quais os autores e autoras escreveram seus livros, as influências recebidas por outros artistas, por outras obras, por movimentos literários e, claro, amplia o nosso conhecimento, privilegiando-nos a ter uma visão muito mais rica e profunda e, como eu gosto de dizer sempre, sorver o sabor do texto. Nesse boulevard está a literatura comparada, que é um campo de estudo que investiga as relações entre obras literárias de diferentes culturas, línguas, gêneros e períodos históricos, cujo foco está na análise de temas, estilos, influências, movimentos e contextos culturais em uma perspectiva tradicional ou interdisciplinar. Viram só a palavra? Notaram? Interdisciplinar, buscando compreender as interconexões entre literaturas e outras formas de expressão artística ou conhecimento, como filosofia, história, música e cinema. Com certezíssima! Se os professores nas escolas, sejam particulares, privadas ou públicas, fizessem uso dessa ferramenta, conquistariam mais interesse pela literatura e uma maior compreensão da arte lida, pois literatura é arte. E essa arte lida por parte dos alunos. E, claro, plantariam mais leitores nos pomares da literatura. Então, no nosso dedinho de prosa, vamos conhecer e saber como a literatura comparada é tão interessante como ferramenta para despertar o interesse de alunos, facilitar os estudos, a formação de novos leitores e, claro, sem dúvida nenhuma, auxiliar e aumentar o conhecimento de leitores comuns. Sobreviventes, antes de falarmos sobre literatura comparada, é muito importante eu apresentar-lhes 3 obras que estão dentro desse contexto da literatura comparada. 2 são do meu ex-professor, amigo pessoal, amigo de minha família, professor Thomas Ulchovsky, de quem eu por quem eu nutro grande orgulho, grande carinho e principalmente uma gratidão infinita por ser uma das pessoas que forjaram o meu amor pela literatura, ser uma das pessoas que forjaram a minha educação formal e a minha educação informal também, vamos dizer assim, por causa do nosso convívio diário, o nosso convívio pessoal, as nossas relações pessoais. Então eu sou muito grato a este que também não é só professor, mas um amante das artes, um artista plástico, um pintor, um sensível amante da vida. E de vida também ele traz muitas lições. Esteve preso pelos nazistas e salvaram muitas pessoas também à sua volta, à sua família. E essa pessoa é extraordinária. Acabou de fazer em setembro de 2024 90 anos de incrível lucidez. E trago-lhes aqui uma obra
totalmente ilustrada por ele, professor Thomas, e uma outra, esta aqui, com a edição apoiada, a publicação apoiada pelo Consulado da Polônia e pela Universidade Rzeszowski, lá na Polônia. Todas as ilustrações são de sua autoria. Belíssimas ilustrações, fabulosas ilustrações, maravilhosas, que ele fala não apenas da vida, mas ele fala de vida, sobre a vida de alguém. Textos maravilhosos. Este aqui, Vislumbres, Rio Vislumbres. Esta é uma publicação, uma edição bilíngue, português-polonês. E esta é uma publicação, uma edição inglês-português, que ele fala, tem poemas maravilhosos, poemas narrativos. Aqui nós temos um marcador com as ilustrações dele e um texto em polonês. Um homem poliglota, no mínimo 5 idiomas ele fala, e tem poemas lindíssimos aqui, e vou fazer em breve um vídeo sobre essas duas obras dele, contando a história da vida do professor Thomas, contando sobre a perspectiva narrativa dele, desses poemas maravilhosos, poemas de vida e da vida. E o terceiro livro que lhes trago é do meu amigo pessoal também, estudou comigo na escola, na universidade, professor Luiz Otávio Oliani, que tem nesta obra aqui dois capítulos, nos quais eu destacaria sobre Mia Couto e George Orwell, entre outros e outros capítulos também. Este aqui é o Vozes, Discursos e Papiros, volume 1, do professor Luiz Otávio Oliani. Também, em breve, farei um vídeo a respeito deste livro aqui. E este livro é muito importante para o vídeo de hoje sobre literatura comparada. E este livro é tão interessante que, ao fazer a leitura dele, me recordou um outro, porque lê os clássicos do escritor italiano Ítalo Calvino, que também, a cada capítulo, tece um ponto de vista a respeito de um determinado escritor, da escolha dele. E é exatamente o que o professor Luiz Otávio Oliani faz aqui. E o Luiz Otávio é um escritor que, só para vocês terem uma ideia, é um escritor que 18 livros publicados, 10 livros de poemas, 3 peças de teatro, 4 livros de contos e 1 livro infanto-juvenil. E o professor Thomas tem 16 livros publicados de poesia, autobiográfico e ensaios. Só para vocês terem uma ideia da nata que nós temos aqui. Adquirir esses livros, tê-los em suas estantes, para consultas, para referências bibliográficas de estudo, são estrelas de uma bibliografia acadêmica. Quem quiser adquirir, entre em contato comigo pelo Instagram, @sobrevivência em livros, ou pelo e-mail, sobrevivenciaemlivros@gmail.com. A literatura comparada surgiu no século XIX, em meio ao avanço dos estudos filológicos e históricos na Europa. De início, foi marcada pelo desejo de compreender a literatura em um panorama mais amplo, mais universal, ultrapassando as fronteiras nacionais para explorar
co-influências, ou seja, influências mútuas entre culturas. Os fundamentos da literatura comparada começaram a brotar no profícuo, e não poderia ser diferente, século XIX, o século das grandes transformações propostas, vocês se lembram? Pela Revolução Industrial. Mas também é o século das crises sociopolíticas provocadas também pela expansão colonial e pela consolidação dos Estados-nação. Todos fatores que juntos conectaram, ampliaram e intensificaram os laços entre culturas e, sobremaneira, incentivaram a reflexão sobre as interações literárias. Com as sementes plantadas no século anterior, durante o XX, especificamente após as duas grandes guerras mundiais, foi possível para a literatura comparada expandir as fronteiras do seu fértil campo, plantando e colhendo abordagens teóricas pós-coloniais, feministas, futuristas, pós-modernas, dilatadas pelos movimentos dos processos de descolonização e pela globalização, que não só desafiaram as ideias anteriormente fixas, categorizadas como elite, centro ou periferia, mas substancialmente transformaram as dinâmicas literárias e culturais, ampliando as perspectivas de análise comparativa. Num primeiro momento, conhecer e saber sobre um escritor ou uma escritora nos auxilia a compreender a sua arte, nos auxilia a ler seus pensamentos e a refletir sobre suas mensagens textuais. Vamos começar a nossa caminhada pela estrada de tijolos amarelos, partindo de um breve resumo da vida pessoal e da carreira de 3 escritores de 3 épocas diferentes. Só para vocês terem uma ideia, apenas 2 são contemporâneos, todos eles de enorme quilate para a literatura mundial e, claro, para o pensamento literário global. A primeira estação é a biografia. O primeiro escritor que escolhi para iniciarmos aqui o nosso debate, trocarmos a nossa ideia, é um escritor de destaque. É um dos maiores mestres do movimento Sturm und Drang, que significa tempestade e ímpeto em alemão, da literatura alemã e do romantismo. Johann Wolfgang von Goethe, que mesmo não sendo um estudioso da literatura comparada, ele cunhou o termo Weltliteratur, que significa literatura mundial, um conceito que fundamenta o estudo da literatura comparada. Por sua letra, no século XVIII, Goethe já defendia que as literaturas deveriam ser analisadas sob um prisma global, com ênfase nas trocas culturais, pensamentos que comparavam a sua imensidade literária. Então, numa breve visão de sua biografia, ficamos sabendo que Johann Wolfgang von Goethe nasceu em 28 de agosto de 1749, na cidade de Frankfurt, Alemanha, numa família de classe média alta, cujo pai era advogado e sua mãe membro de uma família proeminente. Desde cedo ele teve uma educação de qualidade em casa e aprendendo línguas como latim, grego, italiano, francês e inglês, e demonstrando enorme e profundo interesse por literatura e artes. Já rapaz, ele estudou Direito na Universidade de Leipzig e em Estrasburgo, onde também começou a se envolver com filosofia e literatura. Goethe nunca se casou formalmente, mas teve vários relacionamentos e um longo que lhe rendeu 5 filhos,
Dentre eles, apenas um sobreviveu, pois era altíssima a taxa de mortalidade infantil. Ao longo de sua carreira literária como poeta, dramaturgo, romancista, cientista e pensador, escreveu obras como Fausto e Os Sofrimentos do Jovem Werther, nas quais tange profundas questões filosóficas e existenciais sob influências de outros escritores e por correntes como o Sturm und Drang e o classicismo de Weimar. Goethe faleceu em 22 de março de 1832 em Weimar, na Alemanha. O segundo escritor de destaque que escolhi é o professor, crítico literário e ativista político palestino estadunidense, o ex-docente de literatura na Universidade de Columbia, Nova York, e um dos fundadores do campo acadêmico de estudos pós-coloniais, Edward Said. Apaixonado pela música clássica, em 1999, Said e seu amigo argentino de origem judaica, o famoso maestro Daniel Barenboim, que hoje está com 83 anos de idade, fundaram a West Eastern Divan Orchestra para unir na mesma orquestra jovens músicos judeus e árabes, sejam árabes cristãos ou muçulmanos, cristãos como o próprio Said. Ao longo de suas obras, Said defende a necessidade de desconstruir o orientalismo e as representações estereotipadas do Oriente por meio de um discurso que permeia diversas áreas do conhecimento, como literatura, a história, a filosofia e as ciências sociais, que encontra eco numa variedade de agentes sociais como acadêmicos, escritores, políticos e jornalistas. Então vamos à sua breve biografia. Edward Said nasceu em 1º de novembro de 1935 em Jerusalém, numa família cristã palestina. Árabes palestinos também podem ter outra religião que não seja a islâmica. E também podem ser cristãos, judeus ou ateus, derrubando o mito que todo árabe ou todo palestino é muçulmano. Seu pai era empresário e sua mãe musicista. Eduardo cresceu entre Jerusalém e o Cairo, no Egito. Estudou em escolas britânicas, americanas e na Universidade de Princeton e na Universidade de Harvard. Casado e pai de 2 filhos, foi professor de literatura comparada na Universidade de Columbia, em Nova York. E um dos principais teóricos do pós-colonialismo. A experiência de ser um palestino cristão deslocado marcou profundamente todas as suas pautas, principalmente sua obra Orientalismo, de 1978, que revolucionou os estudos culturais e literários, expondo a construção do Oriente pelo Ocidente como um projeto de dominação. Vencedor de vários prêmios acadêmicos e literários por sua contribuição à crítica cultural e o ativismo político, Said faleceu em 25 de setembro de 2003 em Nova York, aos 67 anos de idade, devido a problemas e complicações de leucemia, após uma grave e grande batalha de 10 anos contra a doença. E está sepultado no Líbano, terra de origem de sua família materna. O último escritor que elegi é nada mais, nada menos do que o multicelebradíssimo com o Sterling Professor, o mais altíssimo grau acadêmico da Universidade de Yale, e crítico literário estadunidense, o maior crítico literário da história do estudo de literatura, Harold Bloom, considerado o crítico literário anglófono mais famoso do mundo. Autor de mais de 40 livros traduzidos para mais de 40 idiomas, entre os quais
obras discutindo religião, um romance, centenas de antologias sobre numerosas personalidades literárias e filosóficas e mais de 20 livros de crítica literária. Além de Yale, o ex-professor também das universidades de Cornell, em Nova York, e de Cambridge, Bloom foi defensor do cânone ocidental numa época em que os departamentos literários se concentravam naquilo que ele chamava jocosamente. E quem o conhece sabe que ele é muito irônico e sarcástico. Ele chamava de escola do ressentimento, ou seja, abordagens em textos que priorizavam e enalteciam um enfoque multiculturalista, feminista, marxista, dentre outros. Harold Bloom nasceu em 11 de julho de 1930, no Bronx, em Nova York, numa família de imigrantes judeus ortodoxos da Europa Oriental, cujo pai era alfaiate e a mãe dona de casa. Apreciador de literatura desde os tempos pueris, foi aluno das universidades de Cornell e Yale. E em 1958 casou-se e teve 2 filhos. No ano seguinte lançou seu primeiro livro. Bloom foi um dos mais influentes críticos literários do século XX, dedicando-se ao estudo do cânone ocidental. Escreveu obras como A Angústia da Influência, de 1973, na qual explora a relação entre poetas e seus predecessores. Laureado com diversos galardões por suas contribuições à crítica literária, deixou o mundo há poucos anos, em 14 de outubro de 2019, em New Haven, Connecticut, aos 89 anos de idade. Com certeza, vocês perceberam que são 3 escritores muitíssimo diferentes entre si, épocas diferentes, origens familiares diferentes, propostas literárias diferentes, estilos pessoais diferentes, consequentemente, visões de mundo e formas de sentir a vida também diferentes. Goethe, Said e Bloom pluralizam diferentes abordagens no estudo e na crítica literária, cada um contribuindo de forma significativa para a compreensão da literatura em contextos comparativos e culturais amplos e diametralmente distintos. Por isso, a nossa segunda parada é um fator que nos ajuda a saber, conhecer, entender e compreender as razões para as abordagens dos escritores em inúmeros gêneros literários, assuntos e temáticas, analisar o contexto histórico a quando das publicações analisadas à luz da literatura comparada. Isso significa investigar os eventos culturais, políticos, sociais e tecnológicos que produziram a circulação de ideias influentes para o pensamento literário. Johann Wolfgang Goethe viveu entre meados do século XVIII e o início do XIX num mundo marcado pelo iluminismo, que valorizava a razão, a ciência e o progresso humano. Ideias muito influentes em debates filosóficos e literários daquela época. Naqueles anos, nasceu um movimento cultural alemão precedente ao romantismo, a valorizar as emoções, a paixão e a conexão com a natureza. O Sturm und Drang, de 1760 a 1780. E Goethe foi a sua estrela da constelação, o seu maior representante com Os Sofrimentos do Johann Werther, que veio ao mundo em 1774 e que retrata a crise existencial do indivíduo moderno.
Entre o final do século XVIII e XIX, surgiu o romantismo, valorizando a subjetividade, o sublime e as tradições culturais locais, temas explorados por Goethe em suas obras como Fausto. Pouco tempo depois, eclodiu a Revolução Francesa em 1789, gerando densas transformações políticas e sociais em todo o continente europeu, não apenas na França, irrigadas por debates sobre liberdade, igualdade e direitos humanos. E embora Goethe tenha expressado ceticismo em relação ao radicalismo revolucionário, o impacto desse período é perceptível em sua obra. Os ventos do início da Revolução Industrial giraram as rodas das mudanças econômicas e sociais e que começaram a transformar a vida na Europa, a vida das pessoas comuns na Europa. Temas presentes em reflexões sobre modernidade na literatura. Por seu turno, a segunda metade do século XX leu escritores como Edward Said, se enveredando por temas como colonialismo e pós-colonialismo. E isso se explica. A infância de Said foi marcada pelo impacto da colonização europeia no Oriente Médio, a divisão da Palestina pelo mandato britânico e a criação do Estado de Israel em 1948, resultando no deslocamento de muitos cristãos e muitos muçulmanos palestinos. Os movimentos de descolonização ocorridos entre 1945 e 1975 aproveitaram o colapso dos impérios coloniais na África, na Ásia e no Oriente Médio e fomentaram debates sobre identidade, autonomia e representação cultural, que aparecem ao longo das páginas de sua obra Orientalismo de 1978, que critica a maneira como o Ocidente representava o Oriente como inferior e exótico. E para conturbar ainda mais esse cenário, o período da Guerra Fria, que compreende de 1947 a 1991, foi de um mundo bipolarizado por fortes tensões ideológicas entre os blocos capitalista, aliados dos Estados Unidos, e socialista, países satélites da cortina de ferro da União Soviética. Nessa época, Said escrevia sobre questões de identidade cultural e hegemonia ocidental. E, claro, não poderiam se ausentar da audiência dois tópicos primordiais. O primeiro, ocorrido durante as décadas de 1960 e 1970, diz respeito às vozes sobre direitos civis e movimentos sociais por igualdade racial e de gênero nos Estados Unidos e no mundo, que aproximaram Said do ativismo político à crítica literária. E o segundo, o mundo globalizado, que emergia oferecendo uma crescente interconexão entre culturas e economias, cujas reflexões do escritor sobre hegemonia cultural e o impacto do imperialismo são linhas em suas narrativas literárias. E considerando o modernismo e o pós-modernismo da metade do século XX ao XXI, Harold Bloom aborda, ou melhor, borda sua crítica literária defendendo o cânone ocidental como pilar central à experiência literária, em meio a um centro de debates entre o cânone tradicional e as novas teorias literárias que desafiavam hierarquias culturais como o pós-modernismo, o estruturalismo e a desconstrução, abordagens rejeitadas por Bloom. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Harold era uma criança que cresceu num mundo hiper afetado pela guerra e pelo Holocausto, que seriam
pautas em debates sobre humanidade, ética e memória cultural. Anos mais tarde, já adulto e escritor, Bloom assistiria ao advento de movimentos feministas e de diversidade cultural entre 1960 e 1980. Enquanto os movimentos questionavam a crítica literária tradicional, Bloom deteve o seu foco em autores canônicos como Shakespeare e Dante. Logo depois, o século XX viu o boom, sem trocadilho com o Bloom, das indústrias culturais e a popularização de formas literárias e artísticas que desafiavam o status do grande autor canônico. Bloom argumentava contra essa democratização da cultura, defendendo obras que considerava esteticamente superiores às produzidas pela cultura de massa. Ou seja, Bloom nada contra algumas visões, principalmente as de Said e também de Umberto Eco. Sobreviventes. A literatura comparada surgiu e se desenvolveu como uma resposta à necessidade de estudar a arte da literatura em um prisma contextual mais amplo. Hoje, diríamos ainda mais global. Cada época reflete os desafios e debates centrais peculiares do seu próprio instante, do seu próprio momento. Que se manifestam na produção literária e na forma como a literatura é estudada, interpretada e valorizada. Após sabermos, enquanto leitores, um pouco sobre a biografia de cada escritor e o contexto histórico, ou seja, o quando ele vivia, a leitura se torna mais compreensível e, claro, o texto melhor acolhido, melhor degustado, seja na leitura puramente por prazer, quanto em estudos a serem realizados. Agora vejam como fica mais fácil compreender a organização das ideias, pensamentos e estilos dos autores escolhidos em seus principais livros. Já sabemos que Goethe foi influenciado pelo ideal de Weltliteratur, ou seja, literatura mundial, no século XIX. O estudo literário começou a ver os links existentes além das fronteiras nacionais, como a expansão europeia colonial. Então, com todas essas informações ou retalhos em mente, vamos fazer uma análise em linhas gerais da obra-prima Fausto, que por meio de elementos filosóficos, teológicos, narra a busca do protagonista pelo sentido da vida. Na parte 1, Deus e Mefistófeles fazem uma aposta sobre a alma de Fausto. Deus acredita que Fausto pode ser redimido, mas Mefistófeles tenta provar exatamente o contrário. Fausto é um estudante insatisfeito com sua vida e ele pensa em suicídio. Os sinos de Páscoa tocam e Mefistófeles surge prometendo realizar seus desejos em troca de sua alma. Fausto aceita e se apaixona por uma jovem de alma pura, mas ocorrem algumas tragédias por causa das interferências de Fausto e Mefistófeles. Na parte 2, Fausto parte numa jornada para encontrar um sentido mais profundo ainda para a sua vida. O rapaz encontra algumas personagens mitológicas da Grécia Antiga, representando a fusão dos mundos e das ideias clássicos e modernos. Todos também já conhecemos um pouco sobre Said, que viveu durante o século XX, após os eventos das guerras mundiais, da globalização, da descolonização e do advento de novas teorias críticas que, ao permitirem análises mais inclusivas e multiculturais, complementaram a literatura comparada. Com essas informações em mente,
vamos investigar o escritor Eduardo Said e sua obra Orientalismo a partir de seu pensamento sobre como o Ocidente teria construído a imagem do Oriente para consolidar seu poder e controle. Said começa defendendo sua tese central. O Oriente não é um espaço geográfico objetivo, mas uma construção cultural do Ocidente usada para justificar a dominação cultural. Para ele, o orientalismo emergiu na Europa no século XVIII como um campo acadêmico e discursivo. Em seguida, Said discute como o poder colonial moldou o estudo e a representação do Oriente, usado para reforçar a ideia de superioridade ocidental. Em outro capítulo, o escritor analisa obras literárias e artísticas que perpetuaram estereótipos sobre o Oriente. Examina como a política colonial influenciou as representações culturais como o exotismo e a feminização do Oriente, e argumenta como o orientalismo precisou se adaptar ao longo do tempo para permanecer relevante em contextos modernos. Na última parte, Said aborda as implicações contemporâneas do orientalismo, seu impacto na política global e nos meios de comunicação, porém, critica o orientalismo na era pós-colonial, destacando como ele continua a moldar as atuais relações entre Oriente e Ocidente. E finalmente, sabendo um pouco sobre a era contemporânea, em suas crescentes globalização e digitalização das sociedades, que viabilizam a aproximação de literaturas de diferentes partes do mundo que até então jamais haviam se tocado, e essa aproximação se dá ainda mais rapidamente, redefinindo todo o campo em um ambiente altamente interativo, podemos partir para Harold Bloom e sua A Angústia da Influência, na qual o escritor explora como os poetas são influenciados por seus predecessores, muitas vezes lutando para encontrar uma voz própria. Logo na introdução da obra, organizada em torno de conceitos e processos criativos, Bloom apresenta sua ideia central, a teoria da influência, argumentando que todo poeta sofre uma angústia ao tentar superar a influência dos grandes poetas do passado, para em seguida introduzir o conceito de misreading, má interpretação, através do qual o poeta cria algo novo ao reinterpretar seus antecessores. No capítulo seguinte, Bloom propõe a tese de que o poeta atravessa 6 processos da influência, que vão desde o seu afastamento do trabalho de seu predecessor para, enfim, conseguir criar algo totalmente novo, até o instante no qual o poeta resgata elementos do anterior, do predecessor, reinterpretando-os de forma inovadora. Em outra parte, o escritor concentra-se no cânone literário, discutindo e exaltando a importância de e da leitura de autores clássicos como Shakespeare e Dante. Para ele, para Bloom, a verdadeira grandeza literária reside na capacidade de transformar as influências em algo único. Vejam que interessante. Bloom conclui sobre o futuro da influência literária. Reflete sobre a relevância da teoria da influência na era contemporânea e destaca a importância e a necessidade da continuidade do diálogo entre o passado e o presente na criação literária. Sobreviventes, tenho certeza de que vocês perceberam
e sentiram como fica mais fácil e mais rica a leitura de obras a partir dessa vertente da literatura comparada. Se vocês começarem a praticar, terão uma visão muito mais profunda e ampla que contribuirão para a leitura dos livros escolhidos por vocês. E claro, por conseguinte, também aumentando, dilatando o conhecimento de cada um de vocês. Então, vamos manter a ideia original do termo criado por Goethe lá em 1827, Weltliteratur, ou literatura mundial, que enfatiza a necessidade de ler a literatura como um fenômeno global, ou seja, de reflexões transnacionais, como as que brotam por críticos literários como Harold Bloom, que defendem a preservação do cânone ocidental, enquanto outros, como Edward Said, questionam essa centralidade, destacando vozes de culturas pouco visitadas. É nesse aspecto que a literatura comparada surge, nasce, floresce, promovendo a compreensão intercultural, mostrando como literaturas de diferentes países e diferentes épocas, de diferentes escritores com diferentes pensamentos, podem dialogar e dialogam entre si. Enquanto professores, nas escolas e em reuniões de pais, sempre falamos a respeito do conceito de interdisciplinaridade. Então, sendo professores em sala de aula com seus alunos ou leitores por prazer, devemos aplicar esse conceito para além da literatura, já que ela sempre dialoga com a história da humanidade, filosofia, antropologia, artes visuais, como cinema, a música, a pintura, o balé e demais áreas do conhecimento humano, fazendo da literatura, se não o mais, com certeza um dos mais abrangentes campos das ciências humanas. Por exemplo, existem milhares e milhares de obras movidas pelo conceito da literatura comparada, como as diversas adaptações cinematográficas a respeito de o mal e o bem ou a busca pelo sentido da vida, como na obra Fausto de Goethe. O vencedor do Oscar, O Paciente Inglês, por sua vez, de 1996, é sobre identidade cultural e influências do colonialismo, alinhando-se às ideias de Edward Said. O filme Shakespeare Apaixonado, de 1998, se alinhava às histórias e à ficção sobre como as experiências pessoais de Shakespeare influenciaram suas obras, ou a icônica série Penny Dreadful, entre 2014 e 2016, que foi exibida, que mistura clássicas personagens literárias de diferentes obras como Drácula, Dorian Gray e Frankenstein, tangendo no conceito de influência literária e diálogo entre literaturas propostas por Harold Bloom. Se analisarmos a música, veremos que suas notas, compassos, harmonia, ritmo e melodia dialogam com a literatura comparada, como a fáustica canção Sympathy for the Devil, dos ingleses The Rolling Stones, inspirada pela temática de Goethe, de pacto com o diabo e a ambiguidade moral. A música Hurricane, de Bob Dylan, sobre a história real do boxeador peso médio norte-americano no período entre 1961 e 1965, por travar uma longa disputa judicial após ser preso injustamente por assassinato, Robin Carter, o Hurricane, é o episódio que reflete sobre a justiça e reinterpretação
de histórias como as análises culturais de Said. A banda londrina Dire Straits reinterpreta a famosa história de Shakespeare num contexto moderno em sua Romeo and Juliet, exemplificando o poder de releituras literárias. Sobreviventes, esse dedinho de prosa tão diferente foi sobre uma das ferramentas mais importantes que indico para leitores por prazer, alunos escolares ou universitários, a usarem e praticarem a literatura comparada. Se em sua gênese era tida como elitista, com o tempo ela mereceu reconhecimento como uma disciplina essencial para compreender questões globais e interculturas mais profundas, por valorizar a capacidade de iluminar conexões entre culturas aparentemente distantes, cujos escritores do passado e da atualidade são referências em debates sobre representação cultural em músicas, filmes e livros, impactando narrativas em plena expansão para a era digital, desde videogames até podcasts, fazendo uma análise comparativa que agora inclui literatura digital, memes e narrativas transmediáticas, ampliando ainda mais o seu escopo pelas diversidades cultural e literária. Sem dúvida, o legado da literatura comparada é nítido em sua capacidade de unir culturas e destacar a universidade da experiência humana, inspirando produções artísticas e debates contemporâneos. Por tais razões, a literatura comparada é mais do que um espaço de reflexão sobre as complexidades da literatura em um mundo cada vez mais interconectado. Literatura comparada é a disciplina em forma de ferramenta capaz de promover o diálogo entre culturas e destacar a universidade da experiência humana através da arte. Hoje, vimos 3 obras de 3 renomados escritores que exemplificam profundas abordagens distintas entre si e ampliam a nossa visão sobre literatura e cultura. Cada um a destacar questões universais ressoantes até os dias de hoje. Se vocês praticarem, poderão notar que vão enriquecer muito mais a leitura de vocês. Então, façam essa experiência. Leiam mais do que o próprio livro. Leiam além da literatura. Usem e abusem da literatura comparada e terão uma nova experiência literária, uma verdadeira entrada sem visto ao maravilhoso mundo literário do conhecimento. E se vocês são professores, apliquem essa ideia da literatura comparada e verão que as aulas de vocês acerca de literatura serão muito mais enriquecidas e mais fáceis para os alunos. E não podemos nos esquecer que essa será a estrada de tijolos amarelos para que os seus alunos entrem, adentrem, cheguem até a cidade das Esmeraldas. Será muito mais encantador. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!